e recebeu em sua casa. Sabemos que quando a gente vai receber alguém em nossa casa, alguém especial, sabemos que, aleluia, vai chegar uma família. Nossa irmã Cleide sabe o que eu estou falando, irmã Dora, aleluia. A gente quer receber aquela pessoa, aleluia, aleluia, com a casa não desarrumada, mas queremos botar a melhor toalha, a melhor taça, o melhor copo, o melhor prato, para receber aquela pessoa, aleluia. Porque o que, aleluia, quando nós recepcionamos uma pessoa na porta da igreja, recepcionando com um abraço, com um sorriso, dependendo como nós estejamos, aleluia, muitas vezes podemos chegar aqui decepcionado, quebrado, aleluia, mas quando aquela pessoa recebe um abraço teu, e muitas vezes ela vem de longe toda quebrada, e muitas vezes ela quer recepcionada com um abraço. Glória a Deus. Está entendendo, igreja? E a mesma coisa, aleluia, foi, aleluia, na casa de Marta e Maria. Mas só que Maria, aleluia, ela recepcionou Jesus. Mas Marta não recepcionou. A Bíblia fala que Marta hospedou Jesus em sua casa. E a Bíblia diz também, aleluia, que Marta não recebeu Jesus. Aleluia, eu vou aqui, aleluia, entrar na contramão, aleluia, da lógica do texto. Aleluia. Por que Marta não recebeu Jesus se ela estava junto com Maria? Vou explicar. Por quê? Aleluia. Deixa eu ver aqui. Não porque você abre a porta da sua casa que você introduziu ele no seu coração. E muitas vezes a gente abre a porta da nossa casa, mas não introduziu Jesus no nosso coração. Só que Marta e Maria, Marta estava ocupada, mas Maria não. Maria prestou atenção e recepcionou Jesus. E não estava só Jesus, estava os discípulos junto com Jesus. Só que eu aprendi lendo a palavra de Deus que muitas vezes, irmão Douglas, muitas vezes alguém mete pau em Marta. Está entendendo? Eu estava ali, aleluia, estudando, que é mesmo assim. Porque os pregadores metem pau em Marta. E se Marta não tivesse fazendo serviço, Marta, ela foi fazer aleluia, a janta, aleluia, para recepcionar Jesus. E muitas vezes alguém mete pau nela. E se ela não fosse fazer as coisas, como é que estava? Aí eu comecei a analisar essa palavra. Marta, a Maria recepcionou, deu atenção, mas Marta foi fazer a janta também para recepcionar Jesus. E muitas vezes alguém mete o pau em Marta. Eu estava analisando isso, filho. Diga mesmo. Está entendendo, igreja? E Maria, no versículo 39, e tinha esta, uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Não justifica o que Marta estava fazendo, mas ela estava trabalhando. Não justifica que muitos estão fazendo. Primeiro, as minhas coisas material. Primeiro, meu trabalho. Depois vem Jesus. Mas eu quero te dizer nesta manhã que Jesus está voltando. O teu trabalho vai ficar. O teu carro vai ficar.
que vai ficar a tua vida? Porque você está distraído, fadigado com as coisas aqui na terra. Glória a Deus. Mas você não está escolhendo a boa parte. Qual é a boa parte? Jesus de Nazaré. Porque nessa... Eita glória! A unção vai descer daqui, viu? Depois a gente limpa. Glória! Bendito é o nome de Jesus. Qual é a boa parte? Jesus que cura, Jesus que liberta, Jesus que transforma, Jesus que derrama o seu poder, a assunção, que te libertou, que nos ensina a amar, que nos ensina a abraçar, que nos tirou do lamaçal do pecado e disse: meu filho, tu és minha, tu és meu, vou dar um banho de graça na tua vida, vou te ensinar. Glória a Deus. Porque a boa parte é a palavra. A boa parte é aprender mais de Jesus, mas se humilhar para Jesus, querer mais o poder de Jesus. Essa é a melhor parte. Que Jesus constantemente esteja junto, e Ele está junto 24 horas de mim e de você. Ele está perto todo dia. Por isso que o salmista, o Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A sombra dele está 24 horas na minha vida e na tua vida. No versículo 40 ele diz assim: Marta, porém, andava distraída, muito serviço, aproximando, e disse: Senhor, não te importa que a minha irmã me deixe servir só? Ela foi reclamar, ela foi questionar com Jesus. Como é que pode? Só a irmã Cleide trabalhando e a irmã Dorinha lá, no menor. Como é que pode? Marta foi reclamar. E Maria não estava fazendo nada. Mas tão interessante que eu estava aqui analisando que a preocupação, aleluia, de Maria era aprender, extrair de Jesus, de se humilhar mais nos pés de Jesus, de dizer: Senhor, eu quero aprender mais de ti, porque não é todo dia que você recebe, aleluia, uma pessoa especial na tua casa. E a pessoa especial, eu queria que Jesus viesse me visitar. Como ele foi em carne, né, amor? Em carne. Eu queria não crer. Jesus chegar em nossa casa. Ele mandou em carne, Jesus em carne. Como ele fez na casa de Marta e Maria. Será que nós não veríamos ele em carne? Ele chegar na nossa casa. Oh, meu Deus. E muitas vezes Jesus quer entrar na casa de muitos. E muitos viram as costas. Não quer aprender de Jesus. Não quer deixar Jesus entrar na casa. Aí quando nós não deixamos Jesus entrar em nossa casa, aí as trevas, ela vem e faz salseiro. E muitas vezes Jesus, ele quer entrar no nosso coração. E a Bíblia fala que Maria estava quebrantada, o coração quebrantado nos pés do Senhor Jesus. E Marta lá fadigada, distraída. A Bíblia não fala que ela estava estressada, mas com certeza. Fadigada. A fadigada é a mesma coisa. Ela estava estressada, fadigada, mas não estava se
aleluia, o Rei dos Reis que estava dentro da sua casa. E eu meditando aqui no versículo 41, aleluia, que ele diz assim: e respondeu Jesus e disse: Marta, olha a pergunta que ele fez, disse a Marta, a resposta que ele deu a Marta, ele disse: Marta, Marta, você está tão fadigada, você não me recepcionou, você não prestou atenção quem estava na tua casa, porque você está tão afadigada com tantos fazeres. Mas Marta, ela teve, aleluia, uma preocupação, porque ela estava fazendo os afazeres. Eu não tinha ainda meditado sobre isso. E muito mete o pau em Marta. E ele deu uma resposta. Mas Maria, ela escolheu a melhor parte que nunca vai ser tirada. A melhor parte é a palavra, é a minha palavra. A minha palavra edifica. A melhor parte é a minha palavra que, aleluia, que restaura. A melhor parte é a minha palavra que liberta. A melhor parte é a minha palavra que cura. A melhor parte é a minha palavra que restaura. A melhor parte é a minha palavra que tira do lamaçal do pecado. A melhor parte é a minha palavra. Andarai decaste de mim, mirabahai. Esta nunca mais será tirada de nossas vidas, porque quando nós aceitamos Jesus, nós aprendemos mais. Sabe por que muitos estão desobedientes? Porque não quer a melhor parte, que é a palavra. E quando nós lemos esta palavra ela muda, esta palavra restaura, e muitos não querem ser restaurados pela palavra. Por muitos enganados pelos adversários, e muitas vezes vem testemunha de Jeová, e muitas igrejas aí dão uma rasteira, porque não está alicerçado na palavra. E quando chega, dá uma rasteira. Quando chego aqui para me evangelizar, eu digo: está aí a igreja. E eles vão embora, porque eu conheço a palavra. Bendito é o nome de Jesus. Porque esta palavra pode vir um tempo ruim, tempo difícil, começo das dores a qual nós estamos passando, mas ela jamais vai sair do meu coração. Sabe por quê? Porque eu estou alicerçada nesta palavra. Medite de noite, medite pela manhã, alicerçada pela palavra. Mas quando nós não estamos alicerçados, não temos paz. É só confusão, é só aperreio, porque não está alicerçada. Mas Maria estava querendo mais, extrair mais de Jesus. Que você possa nesta manhã extrair mais do Senhor, é extrair mais dele, pedir força mais a Ele.
através da sua palavra que restaura. E muitas vezes nós pregamos, e muitas vezes, aleluia, para muitos, não digo que está aqui na igreja, mas para muitos entra por aqui, sai por aqui, vem um vendaval, aleluia, tem medo até do sapo preto, porque não está alicerçado na palavra, está com capa de religiosidade, aleluia. Por isso que muitos estão enganados pelo adversário, por muitos são desviados pelo adversário, mas que nós passamos nesta manhã, está alicerçado, escolher a melhor parte, e a melhor parte jamais vai ser tirada do meu coração e do teu coração. Pode vir o que vier, mas eu sei da palavra. A palavra, ela me libertou, me transformou. A palavra tem me livrado do mal. Glória a Deus, aleluia. O adversário, ele vai chegar com coisas boas para você. Ele vai chegar com uma quantia para tirar o foco. Ele vai ver que você está atribulado, que você está aperreado. Mas primeiramente o conselho desta manhã, vá para a palavra. Vai quebrando o pó do mal. Porque esta palavra te libertou. Esta palavra te transformou. Esta palavra te livrou de toda a cilada de Satanás. E essa palavra tem poder para curar, para restaurar. É a palavra. Por isso que Maria escolheu a boa parte, enquanto Marta perdeu. Ela fez os afazeres, mas ela perdeu o principal. Porque a Bíblia não fala, mas eu acho que ela devia fazer as coisas e prestar atenção, como Maria ficou aos pés aqui. E que nesta manhã nós possamos sempre estar nos pés de Jesus. Vem pedrada, vem decepção, vem. Não estamos livres disso. Mas infelizmente Deus, ele tem contado uma história que ele está voltando, está bem perto, e ele vai pegar muita gente de surpresa. E eu fico triste, irmã Cleide, com meus filhos. Eu sempre digo, meus filhos, voltem para Jesus para não pegar de surpresa. Como é difícil você criar seus filhos no Evangelho e seus filhos não querer mais voltar para Jesus. Como é difícil uma filha que começou comigo aqui na igreja Missões e Ações. Vai quando quer. E eu sempre digo ao meu filho, o rapaz, meu mais velho, que doava louvores lindos para Jesus na bateria.